Amigos, continuam os nossos estudos da obra Os Mensageiros. A nossa série, iniciada com o livro Nosso Lar, continua agora com o capítulo 10, episódio 10, A Experiência de Joel, da segunda obra da série Os Mensageiros. Espírito André Luiz, médium Chico Xavier, editora Federação Espírita Brasileira. Este capítulo continua naquelas experiências que André Luiz está tendo a oportunidade de colher junto a amigos e companheiros que ele está conhecendo através da visita ao Centro de Mensageiros, onde ele inicia o seu trabalho, e acompanhando médiuns que faliram na última encarnação. Pessoas que reencarnaram com compromissos na área mediúnica e que agora estão no trabalho de reconstrução das próprias falhas. E realmente o nosso Vicente trouxe André para conversar com Joel, que tem uma experiência, para contar também de seu fracasso mediúnico, Américo. O Joel é um caso interessante, porque logo que eles se aproximaram, ele já parecia um enfermo convalescente, né? Ele estava com essa aparência. E isso, nós vamos ver, foi por causa da quantidade de preparo que ele teve com o recurso mediúnico e que ele não usou para o bem. Então, essa é uma advertência muito interessante para todos nós a qualquer tempo, né? Inclusive, a citação aqui, por causa desse desequilíbrio dos recursos que recebeu e não usou, ele tinha uma espécie de vertigem, tem recebido tratamento diariamente de aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro e auxílio, e agora se sente mais forte. E André procurou ali junto com Vicente para que Joel contasse também a sua experiência, uma vez que também andou nos círculos carnais, de tarefa mediúnica, e tem uma experiência para contar. No caso de Joel, a tarefa mediúnica exigia uma sensibilidade mediúnica muito mais apurada do que o normal. Então, ele teria que se preparar, como você disse, e o corpo também precisava de uma preparação, porque a mediunidade, enquanto ela não é conquista do espírito, ela depende muito da preparação do organismo. Kardec vai dizer, no Livro dos Médiuns, que o médium, por exemplo, de efeitos físicos, ele precisa ter um sistema nervoso pouco encapado, exatamente para que a excitação do sistema nervoso libere fluido vital, o fluido ectoplásmico. E também há referências de que a glândula pineal também precisa ser estruturada, porque quando ela murcha na puberdade, aquela glândula, que é do tamanho de um feijão, se transforma numa série de cristais de apatita. E esses cristais é que são responsáveis pela frequência que a gente emite ou recebe de pensamentos. Engraçado isso aí. Por exemplo, na Rádio Boa Nova, no cerne do transmissor, a rádio só transmite, ela não recebe. Só se ela recebe telefonema de um programa que está correndo no ar, mas ela só transfere informação, né? Ela é um transmissor só. Então, naquele transmissor tem um cristal que oscila a 450 kHz, que é em onda média, mais ou menos 5 kHz. Então, os cristais têm ainda importância como fenômeno de transferência de pensamentos e de ideias. A própria rádio é uma prova disso, né? O rádio é uma prova disso. Pois é, Américo. O próprio Joel, dizendo-se fracassado, dizendo que a luta não foi pequena, mas ele foi fraco, ele mesmo se considera. E o Vicente, num tom de mais fraternidade, diz que a moléstia que o acometeu o acompanha na vida espiritual, isso que tem impressionado bastante. Assim como André Luiz, Joel também permaneceu em regiões inferiores. Foi recolhido, assistido por Nosso Lar, mas mesmo assim necessitado ainda de tratamento, como dissemos no início, porque ainda tem aquilo que ele chamou de vertigens.
E então, em função do que você abordou agora, nós vamos nos lembrar do planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório prevê também o novo organismo, o novo corpo, que, a depender da tarefa a ser executada, exige certas providências. Nós já vimos casos aqui em que os ministros, como é o caso da dona Laura, recentemente citado em nosso lar, o próprio ministro se encarregou de acompanhá-la para que esse planejamento fosse cumprido com exatidão, com a tarefa que lhe competia fazer agora. E no caso do nosso Joel, cuja tarefa exigia uma sensibilidade mais apurada, ele se comprometeu à execução disso. Teve apoio de nosso lar, teve um tratamento especial para receber um corpo que lhe desse essas percepções apuradas e, portanto, com condições melhores. Mas ele vai dizer no próprio diálogo, Américo, que ele não perdeu-se pela sensibilidade, mas perdeu-se pelo mau uso. E talvez os nossos telespectadores agora estejam pensando, mas como assim? Ele tinha uma percepção apurada, planejada antes para atender à sua necessidade de aprendizado e se perdeu no uso desta sensibilidade? Se perdeu. Inclusive, tem uma frase aí que ele mesmo confeccionou e que diz respeito a isso. Deus concede a sensibilidade apurada como uma espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, além de localizar obstáculos comuns, ajudando o próximo e a si mesmo. Essa frase é emblemática, e aí nós tivemos uma imagem que aparece a torre de igrejas, ou de uma igreja, e no foco da imagem, exatamente para mostrar que ele desviou o uso. Como tinha muita sensibilidade, uma das sensibilidades que ele tinha era de lembrar da encarnação imediatamente anterior. E, ao lembrar, ele ficou impressionadíssimo, porque ele até reconhecia companheiros da presente encarnação, e nós estamos falando aqui do Brasil, né? Ele conhecia companheiros que tinham encarnado na Europa também, à época, né? Então, ele ficou cuidando de descobrir quem era quem fazia o quê, e o serviço do bem acabou sendo deixado de lado. Então, isso mostra que ele teve o uso da faculdade, mas não foi isso que o deixou desequilibrado. Nós vamos ver mais à frente no texto que essa história atraiu espíritos que o atrapalharam, né? Então, é por isso que ele acabou sofrendo a ação espiritual de espíritos inferiores, né? Quando a gente fala em percepções apuradas, quando a gente pensa em sensibilidade mais elevada, no sentido de maior percepção, nós vamos incluir aqui, como você disse, também a recordação de vida passada, mas igualmente a clarividência, a audição, a percepção generalizada. E aí ele foi seduzido pela curiosidade, como você tão bem explicou, de constatar ou de pesquisar a vida alheia, porque ele começou a recordar-se de si mesmo e começou a se interessar, quem será que é este? Este aqui ou aquele lá, quem será que são essas pessoas que estão comigo? Nessas ligações em que a curiosidade realmente é estimulada. O Américo, é difícil vencer a curiosidade. Ele mesmo conseguiu identificar-se numa penúltima existência, quando envergara a batina, sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos de Inquisição, inclusive identificando outros religiosos que conviveram com ele. Américo, é um desafio tremendo você não se deixar vencer pela curiosidade. Eu acho que nenhum de nós pode colocar a mão no fogo por nós mesmos, porque se nós tivéssemos uma capacidade de percepção muito grande, nós também correríamos o risco de ficarmos preocupados com o que aconteceu lá para trás, né? E não com o que vai acontecer daqui para frente, né? Ele reencarnou exatamente com o propósito de fazer o bem para as criaturas, coisa que não deve ter feito lá na Espanha, no período final da Inquisição Espanhola. Então, acabou se perdendo. Porque, realmente, um médium que começa a enxergar coisas que ninguém vê,
que ninguém sabe, e ele começa a comentar isso com as outras pessoas, aquilo provoca um friciné no ar, né? Todo mundo quer fazer perguntas, o sujeito tem que ficar buscando respostas e tal, e aí a mediunidade de serviço ao bem vai para o ralo, né? A gente pode conjecturar aqui, numa percepção ampliada como a vidência, a audiência, a clarividência e a recordação de vidas passadas, esse exercício do bem, esse empenho, compromisso do bem que você citou como última frase, né? Como é que deveríamos nos portar se tivéssemos as percepções ampliadas da visão, da audição, da percepção do ambiente, que nós temos na nossa condição muito modestamente, mas um corpo que foi preparado, o planejamento reencarnatório que previu uma situação dessa tem um objetivo útil. Então, alguém que consegue enxergar no outro uma situação passada, como ele está identificando companheiros do passado, o compromisso para a tarefa mediúnica nesse campo deve ser direcionada para ajudar a pessoa a vencer as suas pendências, as suas angústias, as suas dívidas e dúvidas, mas ele não estava muito interessado nisso, não. Ao primeiro chamado, ele acorreu apressado, parece que intuitivamente a lembrança dos cursos vividos em nosso lar, o amparo dos companheiros no centro dos mensageiros, ele começou a ter uma audição psíquica muito clara, mas ele já não se preocupava muito em ouvir os benfeitores espirituais. Na verdade, ele estava entusiasmado mesmo, procurar notícia de bispos, de autoridades políticas daquela época, de padres amigos, não faltaram advertências. E ele deixou, Américo, por isso se sente um médium fracassado, deixou de usar essas possibilidades para trabalhar no bem, que não seria outra tarefa senão direcionar esta percepção ampliada para o bem das criaturas. Eu fico me perguntando aqui, Américo, como é que nós, em possuindo uma percepção ampliada aí das percepções psíquicas, como é que agiríamos? Não é fácil falar disso, porque nós não sabemos, né? Só vivendo exatamente a experiência do Joel. É interessante porque o grupo ao qual ele estava ligado tinha que atender sofredores, né? Havia até um projeto de um abrigo de órfãos, também havia a previsão de um ambulatório, né? E os serviços semanais da instrução evangélica que existem em quaisquer centros por aí. Então, esse era o chamado, ele tinha que trabalhar nessa área, né? E aí ficou só na pesquisa, na história que já tinha passado, né? Na busca deste ou daquele. Então, veja, ter muitas percepções pode ser um problema. E você disse aí uma coisa interessante, os mentores o alertaram, né? Recentemente, em programa anterior, nós falamos que nós não entendemos bem como é que agem esses agentes invisíveis que fazem as coisas sem que a gente perceba, não é? E eu me lembrei de um dispositivo que nós temos hoje, na realidade é um aplicativo que chama Waze, não é? Onde você crava um objetivo e faz a sua viagem com vistas a percorrer o caminho sugerido até chegar ao objetivo final. É engraçado porque se você fizer alguma curva numa rua errada, o Waze não briga com você, né? Ele não dá bronca, não xinga, ele simplesmente recalcula o trajeto. Claro que vai levar mais tempo, porque normalmente o Waze faz um cálculo para o menor tempo possível, mas refaz o trajeto para que aquele objetivo estipulado no início da viagem seja alcançado, né? E não briga, né? Simplesmente refaz. Se a gente errar de novo, ele refaz outra vez. Então, o mundo espiritual atua exatamente desse jeito. Então, ele recebeu vários alertas de que, olha, o objetivo é esse aqui, você não está chegando lá. O objetivo precisa ser esse. Então, nós temos aqui na Terra, com a inteligência muito diferente da capacidade de espíritos superiores e do próprio Criador, que é a inteligência suprema do universo, né? Nós já temos uma inteligência primária que nos direciona para o objetivo que nós
decidimos seguir. E nos faz chegar até lá. Agora, muita gente não chega, né? Então, todos nós precisamos estar atentos com isso, porque isso pode acontecer conosco, né? Essas considerações nos levam ao Livro dos Espíritos também no quesito esquecimento do passado. A gente começa a perceber a bênção que é o esquecimento do passado. Nós temos aqui um quadro de planejamento reencarnatório, considerando os equívocos do passado, e um planejamento através da mediunidade com percepções ampliadas. Por outro lado, esse planejamento prevê também o envolvimento com uma instituição. Não era apenas a mediunidade em si, com percepção ampliada no médium. Ele, como cidadão e vinculado depois com a doutrina espírita, também estaria vinculado aos trabalhos da instituição. Como você citou aí, o orfanato, os projetos sociais em andamento. Américo, ele largou tudo por conta de perturbações psíquicas, como você disse lá no começo, que atraíram espíritos em perturbação. A mente desequilibrou-se por causa dessa desvinculação, dessa negligência, digamos assim, desse desinteresse pela tarefa espírita. Este desinteresse abriu um universo de acesso a inteligências não comprometidas com o bem, e aí ele entrou nessa alucinação, porque deixou de cumprir o que aqui veio, não observou a mediunidade como deveria, não se dedicou ao grupo a que pertencia. Tudo isso causou uma perturbação que vai dizer aqui um estado de alucinação. Ele mesmo classifica isso, porque ele perdeu a oportunidade de trabalhar. É como se jogasse pelo ralo aquilo que ele trouxe consigo, toda a preparação, as promessas que fez, a assistência que recebeu dos mentores para um trabalho que o recuperaria da perturbação, do equívoco anterior. E agora, a situação dele está agravada, Américo, porque, além de não cumprir o programa, ainda desequilibrou-se mais, perturbou-se psiquicamente. Você fez bem em lembrar, Orson, o esquecimento do passado como uma lei de Deus, né? Por quê? Porque o objetivo é focar a presente e a reencarnação. Você imagina se nós lembrássemos de todas as nossas vidas anteriores. A gente perdia foco, porque a gente ia ficar preocupado com o que já passou. Para o Criador, o que passou não interessa. Interessa o que você faz daqui para frente, porque é chorar leite derramado. Leite derramado você não põe de novo na leiteira, não é? Você tem que vai sujar o fogão. Além de sujar o fogão, dá uma trabalheira para limpar. Então, é esse trabalho que ele vai ter agora, de limpar esse negócio aí que ficou perdido, né? Então, ter muita sensibilidade mediúnica é magnífico, é fantástico, mas se faz coisa errada com ela, nossa senhora, foi o que aconteceu com ele. Atrai espíritos que percebem que ele não está querendo fazer o bem, curiosos também, e depois que ele chegou à vida espiritual, muita gente que tinha ouvido sugestões deles foram lá buscá-lo para ele dar outras sugestões do que devia fazer, do que devia não fazer. Então, o espírito fica desesperado para atender um monte de petitórios que não levam a nada. São petitórios de quem tem curiosidade apenas. Érico, essa sua observação, essa comparação com o leite derramado é muito interessante, porque enquadra-se bem aqui. Nós estamos aqui no 10º capítulo do livro Os Mensageiros. André Luiz tem apresentado quadros de médiuns fracassados. E eu, conforme a sua abordagem seguia, eu comecei a me lembrar, aqui nós temos o Joel, que fracassou conforme a descrição que ele mesmo fez. Tem a recordação do passado, percepções ampliadas. Aí me lembrei de Ivone Pereira, que também tinha recordação do passado, tinha percepções mediúnicas ampliadas na vidência, na audição, no desdobramento, e foi o contrário do Joel, né? Era um exemplo, é um exemplo a ser lembrado. Inclusive, quero sugerir aos amigos aqui o Recordações da Mediunidade, onde Ivone dá uma aula de mediunidade, de comportamento dentro da linha de planejamento. É interessante porque a tarefa mediúnica de Ivone igualmente foi planejada. Você vê exatamente a situação oposta de uma médium que tinha grandes percepções, mas que teve foco.
ela foi para atingir o seu objetivo. Então, ela tinha horas e horas de serviço de receituário, psicografando receitas de homeopatia, né? Ela também tinha um atendimento a espíritos necessitados, e que ela fazia durante o sono. Ela tinha desdobramento lúcido, né? Até obsessores iam perguntar para ela o que fazer, de tão bem que ela atendia um obsessor, com carinho, com educação. Não queria dizer que ela concordasse com a tese do obsessor, né? Mas ela os atendia, e eles a tinham em grande conta, e iam consultá-la até durante o sono dela, porque o desdobramento era lúcido. Diz ela, nesse livro que você se referiu, Recordações da Mediunidade, aliás, isso acho que está na introdução de Memórias no Suicida, que foi um livro que ela não psicografou. Ela simplesmente se desdobrou, o seu mentor passeou com ela pelas regiões, e ela foi lembrando dos acontecimentos, né? E depois registrava, e era capaz de lembrar, segundo ela mesma, de uma camada de pó num determinado móvel, e até de um esvoaçar de cortina. Olha o nível de detalhe, de percepção que essa médium tinha. E depois, então, escrevia. E, é claro, alguém depois revisava, né? O livro foi revisado também pelo autor, né, que é o Camilo Castelo Branco, e depois teve uma outra revisão antes da publicação, que foi feita por Leon Denis. Ela fez exatamente o contrário do que fez o Joel. Ela usou a percepção dilatada para servir o semelhante, né? Que coisa fantástica fazer essa análise oposta, né? Porque nós temos Joel aqui, um caso que nós lamentamos, é claro, porque foi um caso que ele se sente fracassado, inclusive com desdobramentos no seu equilíbrio psíquico, causando-lhe vertigem, necessidade de tratamento, consequência da negligência, tendo que reconstruir o próprio passado, da existência fracassada. E, ao mesmo tempo, nos lembramos aqui de Ivone Pereira, que é o oposto do Joel. Ela foi capaz, veio também de existências marcadas por desequilíbrio, planejou a sua reencarnação com o amparo dos mentores, e você disse bem, focou o objetivo. Ora, isso significa comprometimento, isso significa seriedade com a tarefa. E o nosso Joel vai dizer aqui que perdeu a oportunidade da redenção. E ainda se lamenta do estado de alucinação que vive, perturbando-se, como dissemos anteriormente. Isso constitui para ele um martírio. Muito difícil a situação do Joel, realmente. A gente está aprendendo com uma experiência de alguém que se deixou seduzir pela curiosidade, vendo-se ali com recordações fáceis, ao invés de utilizar-se disso para ajudar, foi vencido pela pesquisa, pelo vasculhar do passado, de si mesmo e dos seus contemporâneos. Difícil, realmente. Difícil. E quase no fim da interlocução, ele palideceu subitamente, né? E os olhos ficaram desmesuradamente abertos, como se vagassem, fixando quadros impressionantes que só ele via, né? O Vicente teve que ampará-lo, porque ele tinha essas crises ainda na vida espiritual. O tratamento que ele está fazendo, ele mesmo diz aí, é de longo tempo, porque o mau uso da mediunidade, dessas forças psíquicas extraordinárias que ele teve, cria um problema maior ainda, exatamente por isso. Então, um alerta a todos nós, que principalmente aqueles que querem se dedicar à mediunidade, né? Américo, falando em alerta, os que atuam como médiums, essa lição é muito valorosa. Aqueles que não são médiums ostensivos, como é o nosso caso, nós dois que não somos médiums ostensivos, caminhamos mais pelo terreno da intuição, nós também devemos, e aqueles que estão nos ouvindo aqui, médiums ou não, devemos ter uma atenção com essas percepções que muitas vezes sentimos à nossa volta, né? De que forma essas percepções, ainda que não ampliadas, podemos utilizar para o bem geral, à nossa volta, a nós mesmos, no grupo que participamos, porque esse é o desafio do aprendizado. Utilizar bem o tempo. Você usou aí a expressão focou, e nós também podemos focar.
Embora aqui seja um capítulo demonstrando a experiência de um médium que se sente fracassado, com desdobramentos de perturbação, a lição cabe também para aqueles que não são médiuns ostensivos, porque amanhã depois poderemos estar também numa tarefa mediúnica ostensiva e ampliada, como é o caso de Joel. É verdade. Por exemplo, quem faz atendimento fraterno e não tem muitas percepções, né? Até é bom, porque às vezes se tem muito, né, começa a falar coisa que não deve, né? A gente quer mostrar que tem percepções do passado para a pessoa que está ali à nossa frente, e isso é um perigo, porque a gente pode induzir as pessoas a fazerem coisas inadequadas, né? Então, é uma tarefa importantíssima, né? Onde a gente deveria ouvir mais do que falar. Então, também essa é uma preocupação daqueles que fazem o atendimento fraterno. Muito bem. Esse foi o capítulo 10 do livro Os Mensageiros, a experiência do Joel. Américo, até aqui nós vimos experiências que André Luiz teve a oportunidade de constatar e averiguar e refletir. Ele está colhendo material e depois vai registrar isso para ser trazido à Terra pela mediunidade de Chico Xavier. E ele traz relatos aqui de médiuns que se sentem fracassados. Mas o próximo capítulo vai inverter a questão aí. Até agora falamos de médiuns, mas tem a figura do doutrinador também, Américo, que é o outro lado, é a outra face da história. Você, com uma experiência de esclarecedor aqui, a palavra melhor hoje é esclarecedor, né? O que pensa de tudo isso, Américo? Também nós corremos risco como esclarecedor. E nós vamos ver porque 2 esclarecedores passaram também pelos erros que nós devemos cuidar para não cometer, porque risco... aliás, toda experiência, né, Orson, qualquer atividade, ela é um resultado de erro e acerto, né? Eu me lembro das minhas primeiras tarefas como esclarecedor, cada coisa que eu falava que não tinha sentido, né? Eu tinha umas posturas esquisitas, né? Mas o exercício focado, né, às vezes vai mudando e a gente vai aprendendo. É possível aprender com os sofredores, por exemplo. Então a gente vai mudando. Teve horas em que eu me sentia exatamente cometendo erros que hoje a gente evita cometer. Então a vida é assim. Agora, quem erra demais, bem, aí cria um problema danado. Calma, né? Aí, calma. Eu também atuei, agora não, mas durante 10 anos eu atuei como esclarecedor e hoje a gente... Eu achei muito interessante essa semana, conversando com um esclarecedor, ele contando um caso e que o espírito falou, mas você é cego. Ele falou, somos mesmo, a gente não enxerga o que se passa. A gente vai pela indução do que vocês nos dizem. Estou vendo mesmo que você não enxerga nada. Não, realmente não enxergamos nada. Estamos aqui através das pistas que o Espírito dá e que o esclarecedor vai tentando entrar na história para entender o que se passa. É uma experiência, sem dúvida, enriquecedora. É verdade. A gente erra muito também, mas aprende bastante. Então, na próxima semana, no próximo capítulo, que é o capítulo 11, nós vamos ver a outra face da moeda. Porque até aqui foram médiuns. Agora vamos ver Belarmino, vírgula, o doutrinador. Eu diria Belarmino, vírgula, o doutrinador, vírgula. Vamos aprender um pouco também com Belarmino, então, na próxima semana. Queremos agradecer a sua presença, a sua audição, estar conosco, os comentários, a convivência nesse estudo que prossegue. Na semana que vem, aqui estamos novamente continuando o estudo do livro Os Mensageiros. Muito obrigado. Até lá. Até lá.